Não é uma regra, mas a maioria das pessoas que buscam autoconhecimento e querem se aprofundar nesse tema é porque julgam que passaram por uma situação muito ruim na vida, ou tiveram os pais ruins, uma péssima educação, faltou, tem lacunas emocionais a serem preenchidas lá da infância, né? Às vezes pobreza, às vezes questões de violência, nossa, uma série de situações negativas, ou pelo menos a gente interpreta como sendo negativas, né? O mundo, a gente assiste as notícias e diz, nossa, que mundo horrível é esse? O mundo tá indo de mal a pior. Quanto mal existe nesse mundo, quantas pessoas ruins. E a gente também tem o hábito, algumas vezes, de dizer, tomara que essa pessoa morra, tomara que essa pessoa pague pelo que está fazendo. A lei do karma não perdoa. O que eu tô aqui para dizer para vocês hoje é, essas situações ruins, essas pessoas más, sempre foi, é e sempre será o bem disfarçado. Segura aí que eu já te explico. E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tô aqui hoje, então, acho que este vai ser o último vídeo do ano de 2023 e desde já eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês durante o ano, as consultas que foram feitas durante todo o ano de 2023 com o tarot terapêutico, né? E por falar em tarot terapêutico, ainda tem alguns horários disponíveis na agenda de dezembro, que é a mais importante do ano, justamente para tu virar a chave, né? Com uma nova consciência, deixando algumas crenças limitantes neste ano aqui e recomeçando a tua história de uma maneira completamente diferente. Quem é aqui do Brasil, mora no Brasil, tem que passar pelo mini questionário, tá? Que eu já expliquei para vocês em outros vídeos e também expliquei lá no Instagram. Quem mora no exterior não precisa passar por esse mini questionário, onde são feitas perguntas aleatórias sobre os meus conteúdos, porque quem mora no exterior paga taxas bem altas para poder fazer transferência internacional para mim. E dependendo da forma com que vocês que moram no exterior estão fazendo o depósito para mim, eu também pago taxas e não são muito baixinhas não, né? Então, para que a gente evite esse pagamento aí de taxas, tanto do meu lado quanto do lado de vocês, quem mora no exterior não precisa responder esse mini questionário, é só marcar a consulta direto, tá? Aí para os brasileiros, mas por que? É só por causa das taxas, só. Vocês não pagam taxas quando fazem Pix para mim. Agora, o que acontece? A gente está praticamente virando o ano e está na hora de não só virar o ano, mas virar também a chave, né, que muda a nossa forma de pensar sobre essas coisas ruins que nos acontecem, desde doença, a situação familiar, a situação mundial, o nosso bairro, as notícias negativas, para a gente interpreta como sendo negativas, né? Que nós assistimos na televisão, enfim, tudo aquilo que a gente chama de mal, pessoas más, situações ruins e tudo mais. Eu preciso primeiro explicar para vocês algo que já foi dito na canalização Eu Sou Tudo Que Há. Para quem está chegando agora e não sabe do que eu estou falando, é uma canalização que eu acessei ou que eu recebi em 2018 e que está disponível aqui no canal em 2 vídeos. Então tem a canalização Eu Sou Tudo Que Há parte 1 e Eu Sou Tudo Que Há parte 2. Um vídeo que desde já eu peço desculpas para vocês porque houve um estouro de luz muito forte que a câmera não controlou, editor de vídeo não conseguiu reduzir e nem estava tão claro assim naquele dia em que o vídeo foi gravado. Estava um sol muito forte, sim, mas não do jeito que saiu no vídeo. E eu não refiz aquele vídeo porque eu achei naquele momento que eu não tinha condições de explicar tudo de novo. Então, se tu for capaz de não importar-se com a luminosidade absurda que apareceu naquele vídeo ali, e for capaz de focar apenas no que está sendo dito, então eu deixo aqui como recomendação. Só ouça e não precisa assistir, não precisa ficar olhando para o vídeo, porque ele é muitíssimo importante. Lá é dito quem é isso que vocês chamam de Deus. Quem é Deus, como tudo foi criado e por que é que foi criado, né? Então, lá
isso que vocês chamam de Deus se intitulou como um campo de consciência. Tu chama de Deus, outras pessoas chamam de universo, outros chamam de cosmos, outros de, sei lá, um monte de nome aí, né? E o que importa não é a nomenclatura, é o que de fato é. Então essa consciência é a criadora de toda a realidade e nós somos essa consciência, dando forma a todas as coisas que a gente conhece e até mesmo as coisas que a gente desconhece. Lá é dito que eu sou o bem, eu sou o mal, eu sou o mentor, eu sou o obsessor, eu sou em cima, eu sou embaixo, à direita, à esquerda, eu sou tudo aquilo que tu acredita ser. Tudo aquilo que tu acredita ser verdade, tudo aquilo que tu acredita ser mentira, eu sou tudo que há, né? Mas o foco daquela canalização é mostrar para vocês que isso que vocês chamam de Deus e isso que vocês chamam de diabo, que é o oposto de Deus, na verdade são uma coisa só. E muitos de vocês não vão aceitar essa informação porque tem dogmas religiosos e espirituais na consciência de vocês, onde vocês separaram Deus e diabo. São duas criaturas completamente opostas que brigam uma com a outra. Bom, é a forma que a consciência de vocês interpreta os opostos. E tá tudo bem, se é o que tu acredita, é o que tu vai experimentar, né? Mas lá é dito o seguinte, não, eu não sou, não existe o bem e o mal desta forma que tu acredita. Nós somos uma coisa só, é como uma moeda que tem um lado que é cara, o outro lado que é coroa, mas fazem parte da mesma moeda, são os dois opostos que compõem a mesma coisa. Inclusive, esse tema deste vídeo aqui que tu tá assistindo agora faz parte de um desdobramento que eu tive no ano passado, no ano de 2022, e ainda não compartilhei com vocês. E não estão brigando, são duas polaridades, inclusive tem uma outra canalização aqui chamada polaridades também, né? Mas para que vocês entendam ainda mais essa questão dos opostos, funcionou assim. Tudo é criado a partir de mim, Deus, isso que vocês chamam de Deus, tá? Então eu vou me colocar aqui como exemplo. Se eu desejo ser taróloga e tudo é uma cópia minha, é minha imagem e a minha semelhança, quando eu digo para mim mesma, eu quero ser taróloga e decidi ser, só que tudo é minha imagem e semelhança, só o fato de eu pensar, quero ser taróloga, eu já crio um monte de tarólogos ao meu redor. Tudo é minha imagem e minha semelhança. Se tudo vem de mim, é igual a mim. Então aí como é que eu vou ser taróloga se tudo que eu crio é igual a mim? O que o tarólogo faz? Ele consulta as cartas, porque tem pessoas que querem obter respostas. E se quer ter respostas, é porque não tem essa resposta com ela mesma, né? Então ela tem uma pergunta que ela não sabe qual é a resposta. Eu preciso de pessoas que tenham dúvidas para poder ser taróloga. Eu tenho que ser a resposta delas. Se eu sou a resposta, eu preciso criar o meu oposto e não só a minha imagem e a minha semelhança, senão eu não vou conseguir ser. Como é que eu vou conseguir ser médica se a partir do momento em que eu pensei quero ser médica, eu já criei um monte de médicos ao meu redor? Não dá. Eu tenho que criar o meu oposto para poder realizar o meu desejo de ser médica. Portanto, eu tenho que criar a doença. Porque só com a doença eu vou poder curar. Então, para poder curar, eu tenho que curar alguma coisa. Eu tenho que criar o meu oposto, que é a doença. Então, eu tenho que criar pessoas doentes para que eu possa exercer o meu desejo de ser médica. De certa forma, é o que esse canal aqui faz. Eu não sou professora, mas eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu sei e que vocês foram buscar porque não sabem. Só que eu não poderia ser palestrante se vocês soubessem o que eu sei. Eu preciso de pessoas ignorantes, de pessoas sem resposta, para poder exercer o meu desejo de ser palestrante. Senão, não vai dar. E assim por diante. Eu não posso ser bombeira se não tiver uma casa pegando fogo. Eu tenho que criar isso. Eu tenho que criar o meu oposto.
Um monte de médicos não vão curar ninguém. Vai ficar todo mundo de braço cruzado ali e ninguém vai exercer a função de cura. Não tem como. Obrigatoriamente eu tenho que criar a doença, entende? E foi um desejo teu se manifestar em alguma coisa. E quando tu desejou, o teu oposto tem que caminhar junto contigo. Tu criou os opostos para poder realizar as tuas vontades, de ser o que tu queria ser. Então, para começo de conversa, é isso. Bem e mal são a mesma coisa. O mal é o bem disfarçado. Só existe o bem. O mal é só o seu oposto que foi criado para que o bem fosse realizado, se manifestado de várias maneiras diferentes. Então, se a fonte, isso que tu chama de Deus, é amor incondicional não é só o que vocês pensam que é assim, ama aquele que faz o bem e condena aquele que faz o mal. Não, porque ele está fazendo bem o tempo todo. Vamos por exemplo direto para vocês poderem entender, tá? Muitos de vocês, inclusive muitos que se consultaram comigo, chegaram até mim com a seguinte reclamação. Fernanda, eu tive péssimos pais. Nossa, como eu tenho mágoa da minha mãe, porque a minha mãe fez isso, porque a minha mãe não fez isso, porque a minha mãe fez aquilo, porque a minha mãe não fez aquilo. O meu pai, não sei o que, foi uma família completamente desestruturada, eu não tive atenção, eu não tive carinho, eu não tive um monte de coisa. Hoje eu sou toda traumatizada ou todo traumatizado por causa dos meus pais. Minha mãe foi uma péssima mãe. Tá, ok. Agora veja bem onde começa o disfarce do bem. Eu tenho plena consciência de que muitos de vocês que estão me assistindo agora, assim como essas pessoas que vieram com essa reclamação até mim, hoje só são excelentes pais, excelentes mães, porque tiveram péssimos pais. Minha mãe sempre foi muito agressiva comigo. Hoje eu não encosto o dedo no meu filho. Eu trato meu filho com amor, com carinho, com respeito. Converso horrores com o meu filho para nunca precisar bater. Então a tua mãe não foi tão má quanto tu pensa que foi. Esta péssima mãe te transformou numa mãe excelente. Ou seja, tu só é o que é porque a tua mãe foi uma péssima mãe, quando na verdade ela não foi. Se ela te ensinou a ser uma mãe maravilhosa, ela também foi uma mãe maravilhosa. Tu é que não tá se dando conta porque só foca no lado negativo da experiência, né? O meu pai não foi presente, o meu pai me abandonou, nem conheço o meu pai, que é praticamente 95% dos assuntos que são abordados com os consulentes aqui nas consultas com tarot terapêutico. Nunca vi o meu pai, nem conheço. Tá, mas muitos de vocês que não tiveram os pais presentes, nem conheceram, nunca viram a cara do pai de vocês, eu tenho certeza de que hoje são muito presentes na vida dos filhos de vocês. E são zelosos, são preocupados e dão maior apoio, são super presentes porque tiveram o pai ausente. Então, o tempo todo, o teu pai ruim, o teu péssimo pai foi bom. Ele foi o bem disfarçado. Tu só é o que é porque teve esse péssimo pai. Tu só é um pai maravilhoso e super presente porque o teu foi ausente. E talvez tu não fosse esse pai maravilhoso se o teu pai fosse presente. Ou seja, essa situação te moldou, te transformou. Tu é um cara maravilhoso agora porque o teu pai não foi. Ele foi o bem disfarçado de mal. Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos aqui também, para vocês entenderem ainda melhor. Além desse exemplo de reclamar que tiveram péssimos pais, e esses péssimos pais transformaram vocês em pais excelentes, teve um caso que eu peguei em consulta que foi de um homem que no passado era um homem, tá? Quando se consultou comigo, homem. E também foi homem em uma vida anterior. Na vida anterior, por necessidades financeiras, este homem ele tinha uma esposa, ele era casado e eu não lembro quantos filhos ele tinha. Se era 1, 2 ou 3 ou sei lá o quê. O que eu lembro é que ele me fez sentir uma angústia profunda por estar passando fome. A família dele estava passando fome. E eu sentia
o que não é muito comum nas consultas, tudo depende de consulente para consulente, eu sentia o sentimento dele. Ele tinha sentimentos tão fortes, tão intensos, que eu conseguia sentir também. Ele estava apavorado. E ele era uma pessoa de muito bom coração. Ele era uma pessoa de caráter, vamos dizer assim. Ele era uma pessoa de valores. Mas ele não teve outra alternativa, já que as pessoas não davam trabalho para ele, e o pouquinho de trabalho que ele conseguia, ainda assim não era o suficiente para colocar comida na mesa, para sustentar os filhos, a esposa e a ele mesmo. Então estava todo mundo numa dificuldade tremenda. Estamos aí falando do mal, né? Ele se viu obrigado naquele momento de desespero, entrou numa casa onde, pelo que ele me disse, se eu não me engano, ele já estava vigiando há alguns dias. Então o homem saía da casa e ia trabalhar e ele ficou vigiando, né? Por quanto tempo a casa ficava sem ninguém, quem é que morava lá, os riscos que ele corria entrando naquela casa. Enfim, num dado dia ele entrou. Só que quando ele estava lá na cozinha, pegando única e exclusivamente, não estava pegando coisas de valor, joias ou sei lá o que, não estava pegando, ele só precisava de comida. Ele estava lá colocando tudo dentro da sacola e aí uma mulher dá um berro com ele. A mulher que morava ali, enfim, estava em casa. E normalmente ela saía, e ele não calculou, de repente ele não viu, ele não se deu conta, né, que ela estava ali ainda, achou que a casa estava vazia. Ele não teve outra alternativa senão pegar uma faca da cozinha né, ele esfaqueou a mulher. Mas ele me mostrou, Fernanda, eu não tinha a menor intenção de fazer aquilo, só que ela era uma testemunha, ela viu o meu rosto. E de certa forma muita gente me conhecia por ali, né? Ela ia me identificar e ela ia mandar me prender e me mandando para cadeia, minha família ia passar por dificuldades ainda piores, eu não podia ir para cadeia. A minha intenção não era de matá-la e, gente, eu senti ele, não era mesmo, não era. Não, ele não estava nem um pouco confortável com aquilo que ele fez. Ai, nossa, uma testemunha, vou matar. Não era assim, não foi de caso pensado. Ele fez isso, inclusive, no impulso. Não houve nem tempo dele raciocinar. Foi uma coisa completamente inconsciente, entende? Então ele esfaqueou a mulher ali, enfim. E ele ficou olhando para ela, apavorado com o que ele tinha feito, né? E nisso, ele ouve atrás dele um outro barulho. E um grito. Quando ele vai se virar, ele não pensa duas vezes de novo e de novo com a faca ele atinge quem estava atrás dele, né? Porque podia, bom, se a mulher tá aqui, de repente então não foi o homem que saiu da casa, de repente é um outro homem que tá aqui, eu preciso me defender. Porque ou eu mato ou eu morro. Ele estava naquela situação em que literalmente era isso, ou eu mato ou eu morro. Era isso que iam fazer com ele, ou ia ser preso, mas era bem provável que ele morresse, ainda mais que ele tinha matado uma mulher, né? Então ele se virou já com a faca empunhalada ali, né? Só que ele acabou atingindo um órgão muito vital, que eu não sei qual foi, de uma criança. Era filha daquele casal. E aquele homem me mostrou e me fez sentir todo o sentimento de angústia, porque ele era casado e ele tinha filhos. Então, imediatamente, a consciência dele se pôs, é como se ele tivesse matado a esposa dele. Ele matou a mulher de um homem, né? A esposa de um outro homem. E ele matou uma criança. E ele também tinha filhos. Ele estava completamente, meu Deus do céu, eu só queria... É como se a consciência dele estivesse gritando. Pelo amor de Deus, olha o que eu fiz, eu só queria comer. Então, para mim, aquela consulta foi muito, muito, muito pesada. Ao mesmo tempo em que eu sentia a bondade daquele homem. E eu sei que vocês, assistindo esse vídeo, ouvindo esse relato, devem pensar assim, a Fernanda é louca, dizendo que um cara que matou uma mulher e matou uma criança é um cara bom. Gente, pelo amor de Deus, vocês precisam entender os dois lados da história. Não dá para se colocar só no lugar de quem morreu, não dá. Tá? Porque tudo tem dois lados, 3, 4, 5, 6, e tu tem que analisar todos. É a única forma de ser justo, é analisar todos os lados, e não um lado só, tá? E aí ele saiu correndo, e as duas demoraram muito tempo para serem atendidas, né?
A mulher faleceu. A menina teve um órgão que eu não sei especificar para vocês, muito importante atingido, e ela não chegou a morrer, mas eu acho que ela ficou paraplégica ou tetraplégica. Ela viveu uma vida sem nenhum tipo de movimento. Se eu não me engano, é que faz muito tempo que eu fiz essa consulta, é que à medida em que eu tô narrando, o meu inconsciente tá me trazendo algumas informações, né? Mas eu posso sim estar equivocada. Eu vou confiar nele. Acho que ela ficou sem falar também, em virtude dessa facada que ele deu em algum lugar importante ali, além do susto. Então teve uma questão emocional que fez com que ela também parasse de falar, com que ela também não se mexesse, porque ela estava diante da mãe morta na frente dela. Então isso também já deu choque. Então foi um choque emocional associado à facada num órgão muito importante que deixou essa menina nesse estado. Não foi só a facada, entende? Enfim, e ela associou, né, lá no inconsciente dela, aquele homem à pessoa que tirou a vida da mãe dela. Eu só não tenho mãe por causa daquele homem. Então tem uma mágoa e uma raiva muito profunda lá no coração dessa menina em relação a aquele homem. E aquele homem tem um arrependimento muito profundo em relação ao que fez com aquelas duas. Então fica aqui também como aprendizado para mim e para todos vocês, que às vezes a gente vê isso acontecendo fora e só sabe julgar. Tomara que morra um desgraçado desse, eu não sei o que, a lei do karma, tu vai pagar por aquilo que fez. Ninguém é o que é à toa, e isso eu já disse para vocês. E se tu não chegou até esse vídeo, é porque tu não acompanhou o meu trabalho. Acompanhe, é o único jeito de tu não julgar, ok? Bom, então nós temos aí uma situação péssima, super negativa, onde uma mulher morre, uma criança é esfaqueada também, né? E acaba ficando tetraplégica ou paraplégica e perde a mãe. E fica numa situação ali totalmente vulnerável e dependente, 100% dependente, né? Com um choque emocional que ela leva para a próxima encarnação, inclusive, né? Bom, como ela não conseguiu se desvincular do trauma de ter visto a mãe morta na frente dela e nem se desvinculou do trauma de ter sido esfaqueada, tudo foi, ela não teve tempo de digerir a situação, não conseguiu perdoar. E como é que eu vou, se tu for parar para pensar, como é que a gente vai perdoar uma pessoa se a gente não ouvir o lado dela, né? Como é que uma criança vai perdoar um homem que matou a mãe sem saber por que é que ele fez aquilo? Ele só julgou, assim como muitos de vocês fizeram, né? Ah, que ser humano horrível, né? Então ela também não teve a versão dele para ouvir. E acho que mesmo que ouvisse, dificilmente ia conseguir assim de boas. Ah, foi por isso que tu matou minha mãe? Ah, não, então tá. Ah, tranquilo. Não é bem assim, né? Então, por não ter conseguido se desvincular do trauma físico e do trauma emocional, eu estava vendo ali na mesa que era uma probabilidade muito grande, mas não era uma regra absoluta, que essa menina reencarnasse de novo com algum problema físico, com alguma doença, vamos dizer assim, com algum probleminha que afetasse a locomoção dela, ou a fala, a parte cognitiva, enfim, de novo, mas só porque ela não soltou o trauma. Assim como era provável que essa mulher também tivesse algum problema físico, mas não tão grave quanto aquela menina, né? Se eu não me engano, já havia uma história entre os três, mas eu não vou me arriscar a tentar falar para vocês porque eu não tenho certeza absoluta, tá? Aquilo ali já foi uma consequência de uma outra forma de relacionamento. Enfim, aí eu disse para ele, olha só, a pessoa chega sem me dizer o que ela faz da vida. Eu peço, não me fala nada da tua vida, eu não quero saber. Aí eu falei para ele assim, havia uma probabilidade de, na vida atual, tu ser uma pessoa que vai passar por dificuldades financeiras de novo. Porque se tu acredita que é uma verdade, a tua verdade se manifesta. Ah, como é difícil para mim ter dinheiro, a minha família sempre passa fome. Se tu focar nisso, tu vai manifestar de novo. Ou, pelo que eu tô vendo aqui, como tu tá se julgando pelo que tu fez, e tu tá se condenando por ter matado uma mulher, e até então ele não sabia se ele tinha matado aquela criança, ele só sabia que ele tinha atingido com a faca, né? E de forma profunda, né?
Então ele estava se julgando por aquilo. Então eu disse para ele, havia uma outra probabilidade também, uma segunda probabilidade de que na vida atual tu fosse promotor, advogado ou juiz. E quem já se consultou comigo, né, e já teve também essa probabilidade dita, já entendeu. Não é uma regra, mas a maioria das pessoas que vão para a área do direito vão porque estão colocando alguém que está lá no inconsciente delas como culpado ou culpada por alguma coisa que ela mesma passou. Então, que nem essa era uma tendência para mim na vida atual também. Eu acessei meu planejamento e uma das probabilidades era ser promotora, advogada ou juíza. Por quê? Porque eu venho de um passado onde há um julgamento de uma das pessoas que eu fui, né, em relação à minha mãe. Não minha mãe atual não tem nada a ver com isso, mas a minha mãe do passado que envenenou a mulher que eu amava. Ela matou só porque a guria estava grávida de mim. E ela não queria, né? Porque enfim, eu tinha um casamento arranjado com uma outra mulher, estava tudo certo que eu ia casar, mas eu engravidei uma outra. Minha mãe foi lá e matou a outra, envenenada, e acabou matando o meu filho junto. E aí eu guardei isso no meu inconsciente. A minha mãe foi a pessoa que matou a mulher que eu amava. Eu estava com casamento arranjado, mas eu não amava aquela mulher, era um negócio de família. Eu amava aquela mulher lá. E aí acabou matando o meu filho junto, né? Enfim. Então, como no meu inconsciente eu culpo a minha mãe pelo que ela fez no passado, então se o outro é culpado, eu sou a vítima. Bom, é assim que a mente pensa. Se o outro é culpado, tem uma vítima. No caso, era eu, né? Então eu fiz um julgamento da história. Eu julguei a mim mesma como vítima e a minha mãe como culpada. Ah, e a mulher como vítima que morreu também e o meu filho como vítimas também, né? Então, em qual profissão nós encontramos essas palavras? Porque a mente faz associações o tempo todo. Em qual profissão eu vou encontrar a palavra julgamento, vítima e culpado? Num tribunal, né? Então, daí a tendência que eu ia, se continuasse culpando minha mãe e me pondo como vítima, eu ia para lá. Outra forma de as pessoas, outro motivo pelo qual as pessoas vão para a área do direito é porque estão se culpando por alguma coisa. Então agora elas querem culpar e julgar todo mundo que faz errado também, coisas erradas. Embora hoje vocês vão entender que não tem nada de errado, tá tudo certo. Então era uma tendência desse homem também ir para a área do direito por causa disso, porque ele estava se julgando e colocando as outras pessoas, os outros personagens ali como vítimas dele, e ele tinha que fazer a coisa certa dessa vez. Ele tinha que agir corretamente, e ele mesmo estava dizendo, eu não agi corretamente, eu não fiz a coisa certa, então ele volta querendo fazer. Mas eu não sei qual das duas tendências ele ia manifestar. Depois ele me disse, detalhe, aí eu falei para ele assim, olha só, se tu se manifestasse como promotor, advogado ou até mesmo juiz, esta criança do passado iria aparecer, era uma tendência pelo menos, na tua vida de novo, de alguma forma. E pelo que eu tô vendo aqui, a tua consciência iria ajudá-la. Receber a tua ajuda na vida atual é muito importante para ela. Para que ela é uma forma de tu pedir desculpas para ela pelo que tu fez e de ela tentar te perdoar. Não que tu dependa do perdão dela, né? Quer perdoar, perdoa. Não quer perdoar, eu sinto muito. Eu fiz o que eu podia no passado, mas eu não tinha intenção. E eu não posso ficar aqui o tempo todo reencarnando até que tu me perdoe. Aí essa coisa vai ter que ser entre tu e tu mesma. Eu não posso, não dá, né, gente? Eu já expliquei isso para vocês aqui no YouTube também. Não dá para ficar reencarnando só porque alguém não nos perdoou. Sem condições, já era para eu ter cantado para subir, né? Então é uma forma dela tentar te perdoar, compreendendo a situação. Enfim, sendo ajudada por ti. E aí ele disse, Fernanda, eu sou juiz. Então que bom que ele foi para melhor tendência, né, do que para ser de novo uma pessoa que engravida uma mulher e passam por dificuldades financeiras e tem que arrombar uma casa de novo, que senão entra num loop e não sai mais, né? Então Quando chegou a vez de ele falar como vivia na vida atual, ele também mencionou que, então é por isso que desde que eu era criança, eu sempre repudiei a pobreza na minha vida. Na minha cabeça eu não podia ser pobre, eu não queria ser pobre,
Eu fiz de tudo, estudei, trabalhei, me dediquei, enfim, para ter o que eu tenho hoje, para fugir, ficar bem longe da dificuldade financeira e até mesmo da pobreza. Então o inconsciente dele estava dando a dica, né? Não vá de novo por este caminho, porque pode ser que tu precise fazer exatamente a mesma coisa que fez no passado, e tu já sabe que não é esse o caminho, né? Pode acabar dando exatamente o mesmo resultado. Então eu sou juiz e eu acho que essa menina já passou por mim, sim. Bom, eu não sei dizer se era a pessoa ou não, né? Ele disse que era uma pessoa a família dela entrou em um processo judicial contra, eu não lembro se era a prefeitura, o estado ou o governo, porque ela precisava ou de um tratamento que era muito caro e só tinha no exterior, ou era um medicamento que era muito, muito caro mesmo e que não tinha aqui e eles não tinham condições de pagar. Então eles estavam tentando fazer isso via ação judicial. E ele disse, eu consegui, agora eu não lembro, eu consegui aquele tratamento para ela, que era muito, muito caro. Eu consegui de forma gratuita. Ou aquela medicação, que era muito, muito cara, e ela precisava de vários, que pena, não consegui lembrar direito. Mas eu consegui. E ela realmente tinha... O que era, gente? Tá vindo uma sigla na minha cabeça. Era como se fosse uma doença que tinha... Era uma sigla, que tinha alguma coisa a ver com degenerativo. DN... não lembro. Aí ele falou de uma doença que tinha alguma coisa a ver com uma sigla e tinha alguma coisa a ver com degenerativo, que era o que a princípio, essa menina tinha. Então, um passou pela vida do outro mesmo e ela foi ajudada. Ele teve, então, condições de mostrar para ela que mudou. De maneira inconsciente, ele mostrou para ela. Agora, se ela perdoou ou não, eu não sei. Mas então tá aqui o bem disfarçado de mal, para vocês entenderem, né? Fernanda, mas eu não tô vendo o bem disfarçado de mal aí, eu não tô vendo o lado positivo da coisa. Porra, gente. Só o fato de tu ter agora um juiz, ao invés de tu ter um ladrão, já é o bem disfarçado, né? É claro que teve um monte de motivos pelos quais aquele homem passou por aquela situação também. Mas se hoje tu tem um juiz que eu acho que é honesto, tinha tudo para ser, e que luta para poder ajudar as pessoas, para contribuir positivamente na vida das pessoas, como neste caso, se tinha uma medicação, um tratamento que era super, super caro e que a criança não tinha condições de pagar, a família não tinha, e ele conseguiu, já é uma baita de uma ajuda para a humanidade, porque não foi só essa criança que passou por esse juiz, né? Muitas outras passaram e talvez muitas outras ainda vão passar pela vida dele. E ele está fazendo bem o tempo todo. Então uma coisa ruim teve que acontecer na vida de todos eles, desde a fome até essas mortes, para que hoje todo mundo pudesse usufruir do bem que ele faz. Eu não lembro se ele disse que ele é juiz há 30 ou 40 anos, então são 30, 40 anos em que ele está fazendo só o bem, né? Mas Fernanda, a criança não teve nada de positivo até agora. Ela é doente de novo. Mas será, gente? A gente não sabe do histórico dessa criança. Vai saber o que é que já fez algum dia para outras pessoas, né? Mas sempre é o bem disfarçado. Obrigatoriamente, porque a tua origem, a fonte, isso que tu chama de Deus, é amor incondicional. Não tem escapatória. Sempre vai ser ele ou elo, né, disfarçado, obrigatoriamente. Veja agora o outro exemplo, o terceiro, né? O primeiro é dos pais que são péssimos e que te transformam em excelentes pais. Esse aqui do juiz. E o terceiro, nós temos a seguinte situação. Vieram algumas pessoas até mim, pouquíssimas, eu acho que 2 ou 3 no máximo, que contaram a mesma história. Eu até achei pouco, porque deve ter milhões de pessoas por aí com uma história igual, né? Enfim. Mas especificamente dizendo assim, Fernanda, eu tenho um trauma. Foi o que eu vi na mesa, um trauma lá do passado. Lá numa vida anterior, eu fui adotada, ou adotado, uma criança adotiva,
Portanto, eu fui abandonado, vamos pegar abandonada, né? Por agora vocês vão entender a necessidade de um pronome neutro, né? Para não ficar o tempo todo abandonado, abandonada, abandonado, abandonado. Fala uma palavra só que tu já inclui os dois. O pronome neutro inclui, não separa, né? Vamos usar o abandonada. Aí foi abandonada no passado pelos pais biológicos, nunca viu na vida, não sabe o que aconteceu, por que é que me deixou para trás, é porque não me amava, é porque estava passando por uma situação financeira negativa. O que aconteceu? Por que me deixou para trás, né? Enfim, fica essa lacuna no coração e na mente de quem foi deixado para trás, né? Fica no nível do trauma. Aí, beleza, teve lá os pais adotivos que cuidaram, que apoiaram, que amaram, mas aí mesmo no final da vida fica aquela coisa ali de tudo bem, eu fui bem tratada, eu fui super amada, mas ainda fica aquela pergunta lá no meu inconsciente, né? Por quê? Por que eu fui deixado ou deixada para trás? Por quê? Eu só queria uma resposta, por quê? Quando esse porquê não é respondido e tu não consegue soltar esse trauma, há uma probabilidade muito grande de tu reencarnar e repetir o trauma. E foi o que aconteceu com essas pessoas. Já que tu não consegue soltar a ideia de que tu foi abandonada pelos teus pais biológicos, então elas foram de novo, entraram no loop. Agora veja bem, que foi o que eu vi na mesa delas. E eu falei, putz, grila, né? Se não é uma consulta dessas esclarecer por quanto tempo tu vai ficar com esse trauma, né? Fernanda, eu tenho um trauma porque na vida atual eu fui abandonada de novo. Tu tá me contando uma vida passada onde eu não conheci os meus pais biológicos e fui adotiva. Mas isso se repetiu, justamente por isso que eu marquei a consulta contigo. Gente, isso aqui não é uma regra. Não significa que todos os casos são iguais, eu só peguei 2 ou 3 iguais, ok? Cada caso é um caso e precisa ser visto melhor, tá? Então se tu tá me assistindo aqui, então deve ser a mesma coisa que eu, não vai por esse viés, tomara que seja, mas não dá para levar como regra, ok? E aí na vida atual, de novo, Fernanda, de novo eu fui abandonada e tenho pais adotivos. Eu tô repetindo a história. Aí eu falei, não, para de focar esse trauma aí, porque isso aqui tem que parar agora, nessa vida atual. Lembra daqueles pais biológicos da vida anterior que te abandonaram? Sim, lembro, tu acabou de me dizer. Ok, joia. Eles estão na tua vida atual e são os teus pais adotivos. Eles tiveram uma série de experiências que fizeram com que eles amadurecessem e com esse amadurecimento eles refletiram sobre o que fizeram contigo e decidiram te pegar de volta juntos agora. Só que para eles poderem te pegar de volta, obrigatoriamente outro casal tinha que te abandonar para poder te dar para eles. E talvez vocês pensem assim, mas Fernanda, porque foi o que eu perguntei, né, gente? A lógica tá aí para usar, né? Tá, mas antes de chamar a criatura, eu questionei, mas por que ela teve que ser abandonada na vida atual pelos pais biológicos para ser devolvida para os pais biológicos da vida passada, que hoje estão disfarçados de pais adotivos? Por que os pais da vida passada já não geraram ela direto, sem serem adotivos? E aí foi dito, não dava, porque tanto o casal quanto a criança tinham a informação no inconsciente de que eles estavam separados, de que o casal estava com a informação na mente de que não tinha criado ela, que estava longe dela, que estava separado dela, então não conseguiram se juntar. É a mesma coisa que ela. Na cabeça dela, os pais biológicos estavam distantes, estavam longe, sempre abandonavam ela, então ela manifestou um casal que abandonava de novo, por crenças, entendeu? É só por isso. Então ela teve que ser abandonada na vida atual para poder receber o casal, os pais biológicos da vida passada na vida atual. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Os pais adotivos da vida atual eram os pais biológicos da vida passada. Já se reencontraram, só que ela não podia, de novo nesta vida, traumatizar com o abandono dos pais biológicos da vida atual. Porque se tu continua com o trauma, na vida seguinte, tu tem que ser abandonada para poder ser adotada pelos pais que te abandonaram na vida atual. E aí tu não para nunca. Chega, para.
Trouxe do passado uma crença de que foi abandonada pelos pais na vida anterior? Trouxe. Eles estão aí, eles te adotaram. Pronto, acabou. Chega. Para de trauma. Agradece esses 2 pais que te abandonaram na vida atual. Eles precisaram te abandonar para te entregar para os teus pais da vida passada. Pronto. É uma coisa negativa, é uma coisa ruim, é uma coisa má, só que estava disfarçada de bem o tempo todo. E ela só ia saber disso quando desencarnasse. Então foi necessário que ela se interessasse por autoconhecimento, que ela quisesse saber o motivo disso, para poder me encontrar, para que eu pudesse dizer isso para ela em vida. Porque se ela não soubesse em vida, ela ia ficar remoendo esse abandono dos pais biológicos da vida atual até o final da vida e ia acabar reencarnando com toda certeza, né? Ia ter que ser abandonada de novo e aí, meu Deus do céu, não acaba nunca. Então, essa consulta interrompeu o loop. Teoricamente interrompeu, né? Mais uma situação, uma doença. Uma doença também é o bem disfarçado de mal. Mas, Fernanda, como que uma doença é o bem? Não tem como ser. Então, vamos lá. E, claro, que várias outras pessoas que se consultaram comigo trouxeram exemplos incríveis, histórias incríveis de doenças que despertaram-nas, né? Mas eu não lembro. Mas eu sei que passaram pessoas com histórias incríveis sobre doença, sim. Mas eu lembro desse aqui, que era um caso também de um homem, na vida atual é uma mulher, que estava se consultando comigo. Na vida passada, ela foi um homem que abandonou uma mulher grávida, o que é super comum de eu pegar aqui, tá? São muitas e muitas consultas onde pais e mães abandonaram crianças desta forma. Então, no passado, engravidou uma mulher, não quis assumir aquela criança, não lembro qual era o motivo, se era porque não queria, ou se porque ficou com medo, que é o caso de muitas pessoas também, ou situação financeira, não lembro, só deu no pé. E deixou a mulher grávida, né? Enfim. Retomou a vida afetiva dele, tudo normal, trabalhou, casou, teve filhos, uma família incrível. Foi um casamento, ele teve um casamento muito bacana, muito respeitoso com a esposa e tudo mais, enfim, né? Só que aí o que aconteceu? Uma coisa é a tua mente consciente dizer, não quero ser pai. E tá tudo bem, eu não tô dizendo que tá errado, não existe certo, não existe errado. É que às vezes, como é o caso dele, o nosso inconsciente tem o registro do que fez. E às vezes também este registro do que tu fez pode ficar te pentelhando a vida inteira, tipo assim... Ok, só não esquece que tu abandonou uma criança, tá? Tu abandonou uma criança, hein? Não esquece que tu tem mais um filho. Então tudo depende de caso para caso. No caso dele, tinha uma pontinha do inconsciente, sim, falando, tu deixou uma criança para trás. Tu tá aí super feliz nesse casamento aí com esses filhos e aquela coisa toda? Tu deixou uma criança para trás. E esse grãozinho inconsciente de culpa e arrependimento manifestou uma doença bem grave nele. Não lembro que doença era, que chegou ao ponto de deixá-lo de cama. Ele não se mexia, ele não falava, ele só olhava. E aí o médico, num dado momento, disse para a família, olha só, de hoje ele não passa, tá? Então... despeçam-se dele porque é bem provável que ele venha a falecer hoje, de acordo com sinais vitais e aquela coisa toda, né? Acho que hoje é o último dia dele. E aí tava lá a família toda triste em volta dele, ele deitado na cama, assim, só mexia os olhos, tipo paralisia do sono, né? Que eu até fiz um meme para quem me segue lá no Instagram da paralisia do sono. Então fica todo aqui só os olhos olhando, né? E aí então parece que a esposa dele, se eu não me engano, segurou na mão dele. E com aquele olhar, eu lembro que ele me fez... Aquela consulta foi bem interessante, porque ele me fez entrar no corpo dele, a consciência, né? Eu tava vendo as coisas através dos olhos dele. Eu não tava vendo ele na cama, nem nada disso. Eu tava aqui, parado, no corpo dele, olhando para a esposa dele. E a esposa dele olhando de volta com um amor enorme, uma gratidão no olhar pelo marido que ele foi, um lamento por ele estar indo embora, né? Ela amava aquele homem, e aquele monte de filhos em volta,
todo mundo olhando com carinho para ele, né? Os netos em volta da cama, todo mundo em volta da cama, gente triste, gente olhando para ele se despedindo, enfim. E aí teve alguém ali que disse, fica tranquilo, tá todo mundo aqui, não falta ninguém, tá todo mundo aqui para ficar contigo. E aí, como tu não consegue formular pensamentos, a única coisa que tu é capaz de fazer é ficar observando, porque nem o teu cérebro tá te... Ele também não tá construindo pensamentos novos, tu tá 100% presente naquele momento, então fica mais fácil de ouvir a tua mente inconsciente que te diz, que foi o que aconteceu com ele. Não tá todo mundo aqui. Tá faltando um. Tá faltando um. E aquela falta de um, que é do filho que ele abandonou, foi o que ajudou ele a desencarnar. Porque quando ele se deu conta de que estava faltando um, de que não tá completo não, eu não sou essa pessoa tão incrível que vocês estão achando que eu sou, que é o pensamento dele, tá? Não sou eu que estou avaliando, quem sou eu para avaliar a criatura, né? Já tenho as minhas próprias avaliações. Aí, eu não sou esse ser humano incrível que eu tô vendo nos teus olhos que tu ama, que tu quer bem. Não, eu não sou um excelente pai como tu pensa que eu sou, olhando pros filhos, né? Vocês têm um irmão. Eu abandonei uma criança. Será que tá vivo? Onde será que tá? Ficou aquela coisa dentro dele, sabe? E ele desencarnou com aquela culpa e com aquele arrependimento. Então a doença já era uma consequência da culpa e o arrependimento que ele carregava, mesmo que pequenininhos lá no inconsciente. Quando ele desencarna falando essas coisas ao próprio respeito, ele despertou. A doença fez com que ele despertasse para o próprio comportamento. A doença fez com que ele refletisse sobre a forma com que ele viveu a vida dele. Entende? Então a doença faz com que a gente expanda a nossa consciência ao nosso próprio respeito. Toda doença tá aí para te mostrar uma emoção que tu guardou. Se tu estiver atento à emoção que aquela doença tá te mostrando, tu também vai se dar conta do que é que causou a emoção. Porque uma coisa está associada à outra. Então ele desencarna consciente de que cometeu um erro. Mas não esqueça, erro é o que a consciência dele acha que fez. Eu não estou dizendo que abandonar uma criança é errado. Até porque ter abandonado foi o que tornou ele uma pessoa melhor hoje. Então hoje ela era mãe, se eu não me engano, ela disse que era mãe. A não ser que eu esteja confundindo as consultas. E ela só é mãe e cuidou da criança porque no passado abandonou. Então eu tenho que abandonar para me tornar uma pessoa ainda melhor do que eu fui no passado. Tu vai progredindo na escala evolutiva. E quanto mais tu progride, mais próximo ou mais próxima tu tá da tua forma original, que é amor incondicional. Entendeu? Então o mal é o bem disfarçado para te transformar numa pessoa melhor, e quanto melhor tu te torna, mais próximo da tua forma original tu te torna, e quanto mais próximo da tua forma original tu te torna, menos tu precisa reencarnar e tu canta para subir de uma vez por todas e te torna um com a tua consciência original. Eu tenho mais um exemplo para dar para vocês. Não acabou, e esse vídeo já deve estar com 1 hora de duração. Mas eu tenho que deixar esse conteúdo aqui para vocês, porque como eu disse antes, a gente está virando o ano e é muito comum que a gente faça uma avaliação do ano que a gente está deixando para trás e diga, graças a Deus que esse ano está acabando, porque ele foi horrível. Será que ele foi horrível ou ele estava te moldando o tempo todo? O outro caso é o seguinte, eu acho que vai ficar meio complicadinho para eu conseguir explicar para vocês. Vamos lá, vamos tentar. No passado, uma mulher abandonou uma criança, não lembro o motivo. Abandonou. Esta criança sentiu-se abandonada pela mãe, sentiu-se sem valor, sentiu-se sem importância, sentiu a carência do afeto materno. Queria ter sido cuidada pela mãe, queria ter sido amada pela mãe, queria ter sido apoiada pela mãe que não estava presente. E isso gerou uma série de traumas nessa criança, ok? Na vida atual, essa criança que foi abandonada veio como mãe desta vez.
E a mãe da vida passada veio como filha. Elas inverteram o papel. Quem era mãe no passado veio como filha, quem era filha abandonada agora veio como mãe, tá bom? Acho que assim... Só para vocês terem uma noção, eu gravei essa história umas 3 vezes tentando explicar e ficou tão confuso que eu não consegui, eu acho que agora foi. Só que o que acontece? Quem foi filha no passado, como eu disse para você, sentiu a carência, sentiu que não foi valorizada, sentiu que não foi cuidada pela mãe, sentiu que não foi amada, se sentiu sem importância nenhuma, certo? Na vida atual, ela manifesta então uma doença degenerativa, onde era uma tendência muito grande de que a filha cuidasse dela. Então a consciência da mãe começa a regredir. Eu não sei se não era algum tipo de esclerose. Acho que era além de alguma doença degenerativa, mas também acho que tinha alguma coisa a ver com esclerose, que eu tinha visto ali. Ora, havia uma tendência muito grande da tua mãe na vida atual ter uma doença que fosse fazendo com que ela regredisse ao ponto de tornar-se praticamente um bebê, totalmente dependente de ti, porque para que tu cuidasse dela dessa vez, como tu não cuidou do passado. Ela tem dentro de si essa necessidade de se sentir cuidada, amada por ti. Então ela vai voltar a ser um bebezinho, talvez até tendo que usar fraldas, não vai falar igual um bebê. O bebê é assim, né? Então ele usa fraldas, ele não fala, os movimentos são bem limitados, justamente para que o adulto cuide, né, dele. Isso era uma tendência muito grande de acontecer com a tua mãe. Porque ela julga que tu foi uma mãe que não cuidou dela, abandonou ela. Então é uma forma também de tu cuidar do bebê que tu não cuidou no passado, agora em forma de mãe, e desse bebê que agora é tua mãe se sentir amado e cuidado e apoiado por ti. Aí depois, quando chegou a vez dela me falar como é que foi a vida dela atual, como é que é a vida dela atualmente, né, para ver se aconteceu ou não, porque sim, pode não acontecer nada do que era tendência. Ela mandou uma foto da mãe realmente ali com um probleminha de saúde que eu não lembro o que era. Acho que estava usando sonda. Eu acho que ela mandou uma foto onde a mãe estava usando sonda e a mãe olhando para ela assim, sabe, sem movimento, mas uma coisa bem mãe e filho mesmo, só que trocado, né, os lugares. E aí quem vê de fora pensa, né, poxa vida, por que a minha mãe tem essa doença degenerativa? Por que a minha mãe teve essa esclerose? Poxa, que vida é essa? Sempre foi uma pessoa tão boa, uma mulher maravilhosa, tão forte, tão ativa, de repente não pode se mexer, de repente não pode falar, de repente não pode, sabe? Ficou totalmente, era tão independente e agora tá tão dependente de alguém pela necessidade de ser cuidada, de ser amada. Essa doença, que é algo ruim interpretado por vocês, é a cura. A cura está disfarçada de doença. Então, através desta doença, aquele bebezinho que hoje é uma mãe está se curando das carências afetivas. Então, a doença é a cura disfarçada. Então, usa-se o corpo físico para curar a mente e o coração. Então, era importantíssimo que eu narrasse isso aqui para que vocês não olhem, ou tentem não olhar para as notícias negativas que vocês veem. Claro que eu não estou dizendo que eu sou a favor da violência que nós vemos nas notícias. Eu não estou dizendo que eu sou a favor de ser omissa. Eu não sou omissa, eu só não sou a favor e nem contra as coisas ruins que acontecem, porque hoje eu entendo que o que é ruim é o bem disfarçado. Tudo que a gente interpreta como mal está despertando tanto a consciência de quem está passando pela experiência, quanto está expandindo a consciência de quem está vendo de fora aquilo acontecendo, entendeu? Então Deus, quando criou tudo, viu que tudo era bom. Tudo inclui guerras, as mortes, as doenças, tudo é bom. A gente que ainda não consegue enxergar o lado positivo das coisas. Então eu espero sinceramente que vocês tenham um excelente 2024, com muitas coisas boas acontecendo na vida de vocês, prosperidade, saúde, amor, uma consciência mais expandida sobre a realidade que vocês vivem. E quando vierem coisas negativas, não esqueçam, talvez na virada do ano vocês tenham pedido muita prosperidade.
E às vezes, para poder prosperar, a gente tem que passar por uma falência. Não é uma regra, mas tem muita gente que só prosperou depois que a empresa faliu. Teve que mudar completamente a forma de trabalhar, com quem trabalhava, onde trabalhava, o produto que vendia para poder ter sucesso. Então a falência é uma forma de ter o teu pedido de prosperidade atendido. Então tenham um excelente 2024, fiquem com Deus, se cuidem direitinho e eu vejo vocês em janeiro, se Deus quiser. Um beijo.